30 anos do Plano Real, está sendo super comemorado. Tem um bocado de cobertura da imprensa, um bocado de gente lembrando essas 3 décadas de história da economia brasileira e justamente coincidindo, né? Mas não há coincidências na política, né? Cria-se um outro fato. A partir de fatos isolados entre um e outro, cria um terceiro. Qual é o segundo que cria com os 30 anos do real um terceiro? É o dólar, batendo de novo o recorde. Agora ele está no mais alto ponto nos últimos 2 anos e meio. Fechou cotado a R$ 5,65. Reportagem de Saulo Tiossi. Em mais um dia de forte alta do dólar, o ministro das Relações Institucionais disse que a gestão Lula tem responsabilidade fiscal e que existe uma especulação contra o governo. Quem especulou no ano passado que a gente não ia ter um arcabouço fiscal, não ia aprovar a reforma tributária, perdeu dinheiro com isso. Quem continuar especulando sobre isso vai perder dinheiro de novo. Esse governo tem compromisso. O país passa por um cenário de incertezas fiscais nas últimas semanas, somado ao efeito das falas do presidente Lula contra o Banco Central, com reflexos na cotação do dólar. A moeda americana fechou essa quinta-feira em R$ 5,65, maior valor desde janeiro de 2022. Em pleno aniversário de 30 anos do Plano Real, a moeda brasileira é a que mais perde valor frente ao dólar entre os países emergentes. Lula assumiu o terceiro mandato com o dólar a R$ 5,36. A moeda atingiu o menor valor em julho do ano passado, cotada a R$ 4,72. E desde janeiro vem numa tendência de alta que se acentuou em junho. A disparada da moeda americana, além de sinalizar aumento da percepção de risco sobre o Brasil, ameaça a queda da inflação no curto prazo, o que reduz ainda mais o espaço para cortes na taxa de juros. Para economistas, a alta do dólar vem em parte de repetidas declarações do presidente sobre contas públicas e o Banco Central. Há poucos meses para o fim do mandato de Roberto Campos Neto, Lula critica a independência do BC e já sinalizou que o próximo indicado para a presidência do banco vai ter outro estilo de trabalho. Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado. O Banco Central tem que ser um Banco Central de uma pessoa que seja indicada pelo presidente. Como é que pode o presidente da República ganhar as eleições, sabe? E depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central? Ou se indica ele tem mandato. Eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Há 2 anos eu estou. Ou seja, então, não é correto isso. Conosco agora nosso convidado, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, obrigado pela disposição de participar aqui da nossa roda e boa noite. Boa noite, William. Eu agradeço pelo convite. Alex, começando por você. Há uma disputa intelectual até certo ponto entre operadores de mercado, o pessoal da academia, economistas e, evidentemente, o mundo político, em ver que composição é essa que leva o dólar, por exemplo, hoje a fechar como fechou. Olha, William, primeiro nós temos que entender que toda e qualquer moeda no mundo inteiro passou a ser um ativo financeiro desde meados da década de 90, com o advento da internet, no qual, obviamente, os mercados de capitais foram evoluindo ao longo do tempo, e aí os investidores passaram a observar que há outras oportunidades, além do mercado de juros, além do mercado de commodities, além do mercado de ações. Eles enxergaram nas moedas que tem oportunidades, naturalmente, de investimentos, dependendo, obviamente, do momento de cada economia. E aí, de forma pejorativa, alguns políticos acabam colocando como uma ação especulativa em investir na moeda. Na verdade, não, né? Os investidores eles têm uma oportunidade de ganho que, se o país seguir a regra, né, que diz que tem que ter um equilíbrio fiscal para reduzir o endividamento, reduzir taxa de juros, naturalmente, todos vão ganhar, não só os investidores, né? Então tem que mudar um pouco a forma de enxergar o funcionamento do mercado. E aí o que nós estamos observando hoje, William, na economia brasileira, é que os fundamentos da economia, para a questão de desempenho do real frente ao dólar, os fundamentos são muito mais positivos, ou seja, o real poderia até estar um pouco menos desvalorizado, como outras moedas estão,
como o peso, o ien, ou mesmo o peso mexicano, o peso argentino. Mas isso não acontece justamente, infelizmente, por esses desajustes internos, que faz parte de uma expectativa futura dos investidores de ter o seu retorno financeiro, que começa a ficar muito mais negativo quando ele coloca na balança os riscos. Hoje, o risco de um prejuízo está cada vez maior do que de um ganho. É isso. William, a discussão que o presidente da República acabou impondo ao Brasil é uma discussão que ele traz sobre uma decisão que foi do Congresso Nacional, da independência do Banco Central. A dúvida hoje está tão misturada, porque assim, quando ele fala como é que pode um presidente da República não escolher o presidente do Banco Central e ele junta isso à crítica à atuação do BC, ele confunde as pessoas achando que foi uma decisão do Banco Central e é uma prerrogativa do Banco Central resolver se o presidente da instituição fica lá 6 anos, coincide ou não com o governo. Essa é uma decisão do Congresso Nacional. Ora, se o presidente da República não quer um Banco Central independente, apresente no Congresso Nacional um projeto de lei revogando a independência do Banco Central e assuma os custos políticos disso e os custos de confiança ou não do investidor brasileiro, que enxerga na independência, isso é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, enxerga na independência do Banco Central um instrumento de política monetária e que o presidente está colocando em dúvida. Quer dizer, não é mais sobre quem vai ser o presidente do Banco Central, não é mais sobre quem vai decidir se a taxa de juros vai subir ou não. De novo, é aquela questão da institucionalidade que o presidente coloca sem comprar a briga da forma certa. Ele tem todo o direito de querer comprar a briga. Só não quero mais a independência do Banco Central. Apresenta um projeto de lei para o Congresso. Daniel, o Lula, não sei, eu queria ver a sua avaliação disso. O Lula tem uma percepção clara do custo político em termos de capacidade de governar que ele faz aumentar para si mesmo quando ele faz o preço do dólar como ele está fazendo? William, acho que tem vários pontos aí. Primeiro, só para fazer um adendo a Thaís, chance é zero de o Congresso aprovar alguma coisa na linha de rever a autonomia do Banco Central. Mas indo ao que você me perguntou, William, hoje conversando com uma pessoa que está no governo, mas que não tem sido ouvida como acha que deveria pelo presidente Lula, fez o seguinte comentário: como é que um dono de restaurante ou dono de uma loja de veículos deveria tratar um cliente que entra no estabelecimento e reclama, diz que está tudo errado, diz que os preços do cardápio estão errados, que a administração está com problemas, tem problema ali no caixa da empresa. Fala assim, não, olha, 1000 desculpas, o cliente tem sempre a razão. Espera aí, eu não vou brigar com você, eu vou me explicar. O que está fazendo o dono da loja hoje? Ele está dizendo que o cliente está errado. Está dizendo que tudo está errado e que o cliente não tem a razão. Então, e tem um outro componente aí que a gente já identificou várias vezes, que o Lula de 2024, ele tem que lidar com um cenário em vários aspectos que é diferente do Lula de 2004. Congresso mais autônomo, Banco Central independente, menos estatais para fazer políticas públicas, tudo isso é um fato. Só que ele também parece não ter aprendido muito bem que o reflexo das suas declarações em 2024 tem uma velocidade e um impacto diferente daquele de 2004, porque os tempos são outros, isso repercute numa velocidade muito maior. A questão é se ele vai ter a mesma manobra em 2024 de retroceder que ele teve em 2004. Lá atrás, nas eleições de 2002, foi criado o lulômetro, lembra disso? O risco Lula que impactava no preço do dólar. Só que um tempo depois, quando ele se elegeu, o que ele fez? Medidas para conter todo o cenário e uma organização das contas públicas. Será que ele vai ter essa capacidade agora? Boa pergunta, mas eu acho que ela ainda vai ficar um bocado de tempo sem resposta, esperando o que ele vai fazer. Por enquanto, o que ele faz, praticamente 2 entrevistas por dia, é reiterar os pontos de vista já conhecidos. Agora, Alex, na sua resposta até aqui na nossa roda, Alex, você atribuiu uma boa proporção dessa taxa atual do dólar ao temor de um descontrole de política fiscal. Mas aí eu faço uma pergunta de jogar o diabo, Alex.
Esse temor é real de um descontrole de política fiscal? Ele é real pelo seguinte, William. Vou te contar rapidamente. Em maio de 2023, nós, economistas, participamos de uma reunião com o Haddad. Fernando Haddad, tinha lá também o Seron do Tesouro e o Guilherme Mello da SPE, Secretaria de Política Econômica. E ali foi até uma surpresa, porque ele apresentou para nós os planos que eles tinham na questão de seguir para uma austeridade fiscal. Então, em maio, né, de 2023, foi apresentado pelo Haddad que seria aprovado o arcabouço fiscal, o texto base da reforma tributária, e isso aconteceu em junho e julho do ano passado. Inclusive, em julho, nós, Austin Rating, como agência de classificação de risco, melhoramos a nota do Brasil. Outras agências de classificação também melhoraram. O Brasil estava num caminho muito positivo para atingir a austeridade fiscal e, queira ou não, o arcabouço ele tinha ali um apelo muito positivo no sentido de tentar conter o aumento das despesas. Qual o problema? Nós vimos que há uma redução natural da arrecadação em relação aos meses e anos anteriores, mas ela vem batendo recorde em alguns meses. Só que a gente sabe que isso não vai continuar pela frente, porque há uma desaceleração da economia. A taxa de juros parou de se reduzir. E aí, quando nós temos uma fala do principal governante do país, que é o presidente, de que, olha, talvez não precisa rever gastos e sim melhorar a arrecadação. A gente sabe que já tem um Congresso muito desgastado na aprovação de aumento de arrecadação, com fundos exclusivos, a questão da PEC das blusinhas, né? Enfim, tudo isso que foi feito até o momento tem um certo limite. É um ano eleitoral. Dificilmente será aprovado novas medidas para aumentar a arrecadação, porque isso bate, né, na opinião pública. Então, nós fizemos a reunião nesse ano, em 2024. E aí a nova reunião com os economistas, Haddad não estava. E ele estava sendo fritado pela ala mais radical do PT, que quer um pouco mais de gastos. Então, quando a gente começa a olhar, os sinais que o governo dá são muito negativos em termos de trazer essa dívida PIB para baixo, William. Por isso que nós hoje estamos preocupados. Não que há um descontrole, tá? Mas apenas há uma preocupação pelas sinalizações dadas. Alex Agostini, muito obrigado, começando por você, pela resposta e especialmente pela participação aqui na nossa roda. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Boa noite. Boa noite, obrigado. Daniel, meu boa noite para você aí em Brasília. Thaís, querida, boa noite para você aqui comigo no estúdio em São Paulo.